Oi, gente, voltamos então. Este aqui é o quarto vídeo, tá bom? E agora a gente vai continuar aqui o que a gente estava falando antes. Enfim, moçada, o consumo de animais silvestres pode sim dar problema, tá? Mas isso tem outras causas. Esse problema que a gente está passando pode ter outras causas também. Tá? Por exemplo, desmatamento, poluição, alterações climáticas, tráfico de animais, caça, tá? Esses fatores todos, eles afetam e muito a biodiversidade. E essa biodiversidade, ela nos protege, né? Então, tem muita gente que pensa assim, puxa, morcego causa raiva, vamos matar tudo que é morcego. Mata todos os morcegos, inclusive os polinizadores, isso dá problema. Puxa, a Covid foi começada aí por morcego, então mata tudo quanto é morcego do mundo. Isso é problema, gente, isso está errado. A biodiversidade, ela nos protege. E para que ela possa nos proteger, a gente tem que preservar o ambiente, para que os organismos tenham o seu lugar garantido no ambiente, tá? Então, sim, manter animais silvestres no seu habitat os protege e protege também os humanos. Quanto maior a biodiversidade, menor a chance dessas doenças chegarem ao ser humano. Então, os animais, eles podem ser portadores de vírus e bactérias, e para eles isso dá o controle da população. Isso pode ter uma função para cada animal, para cada espécie. Mas se isso sai do circuito regular de fluxo desse vírus ou dessa bactéria e vai para a população humana não está preparada, então vai haver um problema sim, tá? E aqui a gente pode pensar nesse efeito de diluição. O que é o efeito de diluição? Num ambiente com alta diversidade, os poucos animais que carregam um monte de doenças ficam dispersos entre os animais que carregam poucas doenças. Mas, se a biodiversidade for afetada, em alguma daquelas questões que eu falei aqui em cima, ó, poluição, desmatamento, alterações climáticas, tá? Então, se a biodiversidade for afetada, os primeiros que vão sofrer são aqueles que têm poucas doenças, tá? Porque eles são mais suscetíveis a alterações ambientais. E aí, o que vai acontecer? Se os mais suscetíveis são os que têm poucas doenças, quem é que vai restar na população? Aqueles que têm muitas doenças. E se eles restam na população, se eles se mantêm na população, o que vai acontecer? Eles vão se reproduzir e eles vão deixar descendentes que muito provavelmente vão ter esta característica também. Tá? Então, é o que eu coloquei naquele quadrinho ali, ó. Lembre, Darwin foi um grande homem, né? Então, o Darwin, ele definiu aí o que a gente consegue visualizar hoje, né? Essa questão da Covid, em tratamentos com antibióticos, né? Então, na natureza, sobrevivem aqueles que se adaptam às dificuldades impostas pelo ambiente e deixam descendentes. Portanto, quais os descendentes que esses vírus vão deixar, né? Tudo bem que a gente não considera vírus como um ser vivo, mas eles se replicam e eles usam metabolismo da célula que eles estão parasitando. Então, eles vão deixar descendentes, né? Eles vão reproduzir, vão multiplicar aqueles vírus que têm a característica de infectar humanos. É esse o ponto. Tá? Bom, o desmatamento, a exploração de minérios, plantações em grandes áreas, criação de animais para consumo, né? Construção de cidades, fábricas, etc., aproximam os seres humanos de animais que podem ter a possibilidade de infectar humanos. Tá? E nessa situação, o desmatamento e essas outras questões, né, apontadas aqui, elas podem se tornar, sim, um problema de saúde pública. Então, aí alguns exemplos, né? Na Malásia, entre 1970 e 1990, ocorreu que a produção de porcos e de mangas foi triplicada. Então, os caras começaram a ganhar muito dinheiro com porcos e mangas. E aí, o que acabou acontecendo? Lá em 98, né? Então, alguns anos depois disso daí, numa cidade chamada de Nipah, e aí a doença ganhou o mesmo nome,
O que aconteceu? Os porcos começaram a ficar doentes. Por quê? O que aconteceu? Quando essas criações de porcos e cultivo de mangas foram intensificados, o que foi feito no ambiente? Foi feito desmatamento. E aí, o que acabou acontecendo? Esse desmatamento desalojou das florestas morcegos. Morcegos que comiam frutas. E aí, o que acabou acontecendo? Pô, o morcego precisa continuar comendo. Para onde que ele ia? Para as plantações de manga. E aí, os caras viram que era muito vantajoso criar porcos na plantação de mangas, porque as mangas que caíam no chão, os porcos podiam comer. Perfeito, né? Só que aí, o que acabou acontecendo? Os morcegos se alimentavam lá, e eles ficavam lá em muitas situações, né? E nisso daí, eles acabavam eliminando urina e fezes em cima das mangas que caiu no chão. E quem é que comia as mangas com urina e fezes de morcego? Com vírus, os porcos. E aí os porcos ficaram doentes, tá? E aí eles tiveram essa doença aí chamada de Nipah, tá? E ocorreram... foram infectados 246 pessoas, destas aí 105 morreram, então olha, um monte, né? Muita gente morreu. Muitos porcos foram mortos para evitar que passasse para mais pessoas, e esse vírus aí de vez em quando reaparece em outros lugares, tá? Então, assim, um prejuízo imenso, tanto pelas mortes das pessoas, quanto pela perda dos animais que tiveram que ser mortos, tá? No Brasil, a malária aí, que é uma doença causada por um protozoário, né, um parasito, causa 200 mil casos por ano, é muita coisa, preferencialmente em áreas desmatadas, e isso aumenta a exposição das pessoas ao mosquito transmissor, tá? Então, existe uma estimativa que para cada quilômetro quadrado desmatado, aumenta em 6 casos os casos de malária, tá? Mais gasto, gente, para tratar, tem gente que fica muito doente e acaba morrendo, tá? Como que as alterações climáticas podem alterar isso tudo? Então, existe aí o paradigma de Estocolmo. E o que esse paradigma diz? Que na natureza existem ambientes em que os animais estão, tá? Nesses ambientes a coisa tá lá em equilíbrio. Gente, eu vou terminar esse vídeo e eu vou continuar no vídeo 5. Vou continuar daqui, tá bom? Tchau!